Nessa quarta-feira eu perdi um grande amigo, um grande intérprete, músico, compositor, um grande, eu diria que colecionador, historiador, pesquisador, um dos caras que mais conhecia rock and roll, raízes, rockabilly nesse país e outras tendências também das raízes do rock and roll. A gente perdeu o nosso querido Ed Ted. Eu quero rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie dançar. Rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie, rock, rock, rockabilly boogie dançar. Ed Ted, Eduardo Moreira, uma criatura respeitável, adorável, porque ele era bom, índole boa. Nem pensar em passar ninguém para trás. Era um cara de integridade e idoneidade a toda prova. Ele era um cara bom, sangue bom. Ele a vida inteira teve banda. Nunca parou de tocar, nunca parou de cantar. Então, e a minha casa, para falar a verdade, sempre foi uma festa. Meu pai gostava muito de brincar e contar história. E por incrível que pareça, as histórias que ele contava, muitas histórias que ele contava não eram fábulas, eram histórias voltadas à música. Então ele contava histórias com os caras das bandas, né? Histórias como Elvis. E muitas histórias depois de mais velho que eu fui pesquisar, eram histórias que ele mesmo inventava. O Eduardo Moreira foi se transformando no Ed Ted, e eu nem percebi porque foi muito natural. Os grandes representantes do rockabilly no Brasil. Ed Ted. Yeah. Então vamos lá. Ele vai fazer conosco a conta da Light. Lá vou eu, veio para o banho tomar. No meio do banho, o sabonete me cai. A luz toda se apaga e eu pelado a pensar. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Tô infeliz que não pagou a minha conta da Light. Mas pode ser também que seja o defeito da Light. Rock and roll! Yeah! E aí ele foi conhecendo uma porrada de gente já ligada, né, nessas coisas que estavam acontecendo principalmente na Europa. Então a Europa nunca deixou morrer essa cena, né? Se manteve isso pela cena rocker, pelos Ted Boys, e que nos Estados Unidos já não tinha mais, as bandas americanas já estavam indo para a Europa já fazia alguns anos. E aí veio a vontade do meu pai de pesquisar sobre rockabilly, de se inteirar e tudo mais. E ele foi para trazer essas informações, que era muito carente, ele resolveu montar um clube de rockabilly. Só que nesse paralelo a tudo isso, ele já vinha conversando de montar uma banda, porque um dos discos que ele recebeu e que mexeu com ele foi a banda Buzz and the Flyers. E numa dessas feiras de disco ele conheceu o Vitor, e o Vitor tocava na banda com o Marco Antônio, se eu não me engano, no Revolution, e o Vitor tinha uma pegada de jazz e tudo mais. Era sábado à noite, dia de festejar. Ele veio falar comigo lá, eu estava desmontando a bateria, ele me elogiou tal, e perguntou, pô, mas o seu jeito de tocar é diferente, você toca um rock and roll com
com uma pegada diferente, que é o que tem que ser mesmo, né? É diferente, e é por isso que eu me dou bem, né? Por isso que talvez você tenha notado, porque a batida é realmente diferente, eu não faço igual a garotada que está aprendendo rock e tal. Não, porque eu tenho um projeto, não sei o quê. Eu gostaria de saber se você quer participar, porque o teu jeito de tocar casa direitinho com o meu projeto, né? Eu falei, bom, o que se trata? É rockabilly. O que é rockabilly? Eu acredito que antes do Ed Ted, de existir o Ed Ted e o Coqueluche, ninguém se falava de rockabilly no Brasil. Claro que na pré-Jovem Guarda existiram bandas que hoje em dia, escutando, você sabe que aquele pessoal fazia o som rockabilly, porque gravaram Rick Nelson, gravaram Elvis, gravaram Carl Perkins e uma porrada de gente, mas rockabilly não era, ninguém se falava nisso. Então foi um conjunto, assim, foi uma paixão tão grande do meu pai de poder divulgar e esclarecer, olha, isso aqui é rockabilly, que foi um conjunto de coisas. Então surge o Ed Ted, surge o Coqueluche, surge o Clube do Rockabilly e começa a se falar assim, massivamente, isso é rockabilly, isso aqui não é rock and roll, isso é rockabilly. E a gente viu que a garotada... Bom, os caras da nossa idade, desde aquela feirinha de disco que a gente tocou a primeira vez, que falaram, o que é isso? Aí o que foi acontecendo? O tempo foi passando, foi indo, o disco vendendo e a gente tocando. Outros falavam, vou fazer uma coisa parecida. E o que a gente viu foi que muita gente teve seus próprios grupos, como tem uma hoje, né? E foi uma época de muita criação, né? Que ali juntou o Piga, que gostava muito, e era músico mesmo, e gostava de tocar, e ele fazia... Ele tinha o trá dele, sabe aqueles negócios de marcar tempo, compasso, e tinha o lado do Vitor. O Vitor era um mau tirador de sarro, a maioria das letras zoeira é do Vitor. O Eduardo tinha um lado mais romântico. Mas sério. Algumas o Eduardo fez zoeira, mas era bem pouco. E o lado de criação dele era todo domingo de manhã, ele colocava um disco, naquele tempo era LP. Eu já tinha CD, não? Acho que 80 não tinha. Era só LP mesmo. E ele ficava ouvindo a melodia e fazendo uma letra em cima da melodia. Isso ele gostava de fazer. E gravava. Ou pegava o violão para tirar uma letra de música, uma música nova. E tinha o ensaio da banda. A feirinha começou por volta dos anos 77. Eram vários amigos que todos tinham disco. E aí se encontravam, emprestavam um disco para o outro, aí até que surgiu a ideia de se criar uma feira. Então, para reunir mais pessoas. Isso foi no meu quintal, o horário era das 10 a 1. O pessoal, cada um trazia embaixo do braço os seus discos, trocavam, uns vendiam. Foi onde eu conheci também o Luiz Calanca, na minha casa. O Ed Ted, não contente só com as feiras de discos, ele começou a organizar festas, bailes, onde ele convidava 2 ou 3 bandas para colocar o Coqueluche no meio e começar a cutucar a onça com a vara curta, porque o que a gente fazia, ninguém fazia, era rockabilly. Outras bandas tocavam rock, ou cover de algum grupo, ou Beatles, mas ele queria mostrar o Coqueluche para a turma. E ele começou a montar festas grandes, onde iam 400, 500 pessoas, baile, tinha DJ, só que não tinha rockabilly. Rockabilly era a gente, né? A gente estava lançando o balão, né? Né? Bom, o primeiro baile foi um baita do sucesso, porque aquelas 6 ou 7 músicas que nós tocamos na feirinha de disco, só tinha aquelas prontas, né? Que a gente estava fazendo aos poucos, porque tinha arranjo, não era
Não era nessa perna, não. Era tudo músico, né? A gente, né? Modéstia à parte, eu era músico profissional, o baixista também, o guitarrista sabia tocar, o Eduardo também, né? Bom, enfim, a repercussão foi a mesma. 400, 500 pessoas falando, bora, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E a gente fala, bom, então acho que o caminho é esse, né? Aí veio a notícia do Calanca, que estava na hora. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou investir para a gente gravar um compacto simples, tá? E vamos ver o que acontece. Foi aí que aconteceu isto aqui, né? 2 faixas, né, de nossa autoria, as letras são minhas, a música é do Luiz Fernando. Coqueluche, é rockabilly. Entendeu que nem água. O Luiz Calanca falou, impressionante, eu estou mandando disco para a Europa, por causa do catálogo dele, né? E começou, pegou, até porque tem os 2 grandes sucessos da gente aqui, que é o Rock o Azarado e o Não Beba Papai. 6 meses depois, entramos no estúdio para gravar essa maravilha aqui, né? O logotipo do Massal, que foi o cara que desenhou essa capa. Como é que vai chamar o disco? Como é que vai chamar o disco? Porque esse aqui, por isso que é rockabilly, que foi o embrião de tudo. Só que como a nossa levada era jazzística, e era rockabilly, mas eu sugeri o nome Rockabilly Bop. Coqueluche! É o maior sucesso no momento nas danceterias, casa de massagem. Tudo bem, meu? Legal? Beleza, vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele. E... olha aí. Você é esse é o namorado da Brooke Shields. Você é o irmão do Kid Vinil, do Magazine? Primo dele. Você é o Ed? Eu sou Ed. Perfeitamente. O irmão do Rivelino na bateria, quem é? É o Jeep? É o Jeep Willis. Ah, perfeitamente. O Hemorragia ali, como é que chama? Piga. E o padrinho de casamento aqui? Billy Bragg. Opa, maravilha. E vocês começaram a tocar há quanto tempo? Olha, vai fazer 2 anos em abril, maio. E já aprenderam em 2 anos, não? Ah, não, ainda não. Tá difícil, mas a gente ainda tá tentando. Que tipo de música você gosta de tocar, o meu? Baião, mano, nós vamos tocar rock hoje. Ah, é? Esse paletó do tempo do ginásio, né? O ginásio tinha disso, não. Ô, Rivelino, você deixou o futebol e tá aí na música faz tempo ou não? Pode falar nesse microfone aqui, ó. Estica o pescoço, pode falar. 23 anos. 23 anos de música? Ô, louco. E vocês estão tocando aonde atualmente? No seu programa. Aqui no programa, obrigado. Você do Cavaquinho de Tu, olha o seguinte. Não tem microfone pra você, o irmão do Sérgio Malandro. É a cara do Sérgio Malandro, olha aí. Esse é o Sérgio Sacanagem. Que tipo de música vocês estão fazendo aqui? Já perguntei 3 vezes e não aprendi até agora. É rockabilly, o que é isso? Você primeiro reconheceu o teu primo aqui? Ou... Sim, é meu irmão aqui. É teu irmão, né? A gente faz um estilinho de rock aí, é um rockinho meio moderno. Assim. Não deu pra entender. Então vamos tocar isso aqui? Olha, agora a gente vai dormir aqui, não. Agora a gente vai mostrar uma música do LP que saiu recentemente. Tá tocando por aí. É o Espírito de Porco. Inclusive aqui tem uma porção deles. Vamos lá, olha aí, quer ver que baixaria? Ele disse aqui no palco tem uma porção dele, é isso? Também. Então tá bom. Somos todos uns espíritos vamos nessa de então, porco. no programa Espírito de Porco. Vocês estão discutindo ou tirando para o ímpar? Ah, não. Hoje ele tá na maior, vou bagunçar no coreto. Hoje ele tá na maior, vou encher a paciência dos nego. Espírito, vou perturbar. Se alguém tiver tentando um papinho legal, chego na roda e as coisas vão mal. Porque a alegria é coisa que me irrita. Se cuida, garoto, senão teremos briga. Sou uma zica, sou mesmo chato, agito quebrar o barato. Ele é uma zica, é mesmo chato, o seu agito é quebrar o barato. Ele é uma zica, é mesmo chato, o seu agito é quebrar o barato. Eu sou uma zica, sou mesmo chato, agito quebrar o barato.
Coqueluche fez, eles não fizeram versões, eles reescreveram grandes clássicos, que aí que tá uma sacada, né? E aí, putz, tem uma banda de rockabilly, mas precisava falar mais sobre isso. E veio a vontade do Ed de montar o clube do rockabilly e tentar achar pessoas, aí um monte de gato pingado que estava espalhado pelo Brasil. E através do clube, o clube foi crescendo, chegou um momento que o clube já se torna um rock and roll clube do Brasil, que virou de Clube do Rockabilly para São Paulo Rock and Roll Clube e depois para Rock and Roll Clube do Brasil. E foi nesses momentos que assim, foi conhecendo mais gente de fora, pessoas de outras cidades, outros estados, né? E o clube foi fortalecendo, as festas foram crescendo, o Coqueluche começou a ter um público cativo, né, que ia em todos os shows, e a banda assim de uma hora para outra explodiu, porque assim, o Coqueluche competia com eles mesmo, né? Então não tinha uma outra banda. Era até um negócio muito louco, porque ninguém sabia o que era. Aí você pega o compacto e escrito é rockabilly. Tocaram, por exemplo, no quintal da minha casa, em festas que meu pai organizava e tudo mais. Mas na época, nos anos 80, Coqueluche não ensaiava na minha casa. Já tinha um grau de profissionalismo gigantesco. Da forma de escrever, o release da banda, do nome que os caras criaram, os codinomes, os pseudônimos. Então ali surgiu o Ed Ted. O Ed Ted surgiu com o Coqueluche. Até então era o Eduardo Moreira, que tinha até outros apelidos, né? Mas quando surge o Coqueluche, surge todos esses pseudônimos, que era o nome que o pessoal ia se apresentar. Então, Coqueluche nasce o Ed Ted. O Eduardo curtiu muito os Stones, ele tinha quase a coleção toda dele, se é que não tem a coleção toda. Aí ele começou a ter interesse por blues, que seria a origem do rock. Aí ele começa a pesquisar. Do blues ele vai para a habilidade de tocar, que é o rockabilly, né? Aí que é o rock caipira. E aí ele vai cada vez mais nas raízes. Então ele vai pegando LPs dessa época. Aí tinha um amigo chamado Vitor também, que falava francês. Ele vendia joias e trazia muita coisa para ele. E falava, você conhece essa novidade? E sempre novidade. Aí tinha mais... Quando você é colecionador, você agrega um grupo de pessoas. E essas pessoas sempre têm alguma novidade, algo novo para te mostrar. E o interesse dele foi muito grande por esse rock caipira. Meu pai sempre foi um cara apaixonado e ligado nas raízes do rock. Ele vem dessa geração hippie, né? Então a invasão britânica, os Beatles, os Stones, várias bandas inglesas, e além de tudo ele sempre foi um cara apaixonado por blues. Então meu pai mergulhava de cabeça no blues, nos negros e tudo mais. E conforme ele foi crescendo, porque naquela época era muito complicado você ter informação musical. Não existia internet, eram poucos meios de divulgação, revistas, jornais, era pouca coisa que acontecia por aqui. Amigos, então, informações que vinham de fora era quase zero. Então ele era um cara que gostava muito de olhar assim, poxa, essa música foi escrita por fulano de tal, isso aqui foi composto por fulano de tal. E vinha essa vontade dele querer pesquisar. Através dos Stones, chegou com certeza no Chuck Berry, por aí foi, né? Willie Dixon, Muddy Waters. E no final dos anos 70, eu acredito que a morte do Elvis acelerou no mundo o ressurgimento do rockabilly, do neo-rockabilly. Eu lembro de eu
as primeiras lembranças assim do meu pai já foi nítido quando ele tinha a banda do Satisfaction, que ele já começou no Satisfaction a cantar Buddy Holly. Meu pai, ele era aficionado pelo Buddy Holly, até na forma dele se vestir. Então, eu já lembro dele cantando Buddy Holly, cantando Carl Perkins, várias músicas dos precursores do rockabilly nesse momento. Isso eu tô falando em 76, 77, por aí. O Eduardo, até então não era Ted, ele já organizava as feiras de disco no quintal da nossa casa, que ficava na Avenida Mandaki. E lá ele foi conhecendo várias pessoas, inclusive o Kid Vinil. E o Kid ainda tinha um amigo em comum, que era o Carlos, que foi um dos primeiros caras que eu lembro de trazer informações e discos de rockabilly para o meu pai. A TV Cultura tinha um programa chamado A Fábrica do Som, e tinha outros também. E a gente, até tem fotografia, o filho do Eduardo, Luiz Ted, pode mostrar uma fotografia grande onde tinha o auditório lá da TV Cultura, lá no Sesc, no teatro, lotado com faixa, é rockabilly, é coqueluche. A gente tinha fã-clube. Era sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para um banho tomar. No meio do banho, o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da live. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da live? Mas pode ser também que seja o defeito da live. Mas será? Quem foi que fez isso comigo? Era sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para o banho tomar. No meio do banho, o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da live. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da live? Mas pode ser também o jeito defeito da live. Pelado num boxe, saboado a xingar. Eu procuro a toalha só para me abrigar. E no escuro do quarto, atordoado eu estou. Cadê minha cueca ridícula? Eu vou. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da live. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da live? Mas pode ser também seja o defeito da live. Meu corpo molhado com espuma na testa. Eu estou atrasado, mas não perca essa festa. Escuro uma vela e nervoso eu fico. No meio da encrenca tropecei no perigo. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da live. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da live? Mas pode ser também seja o defeito da live. E se não vier a luz, saio pelado tonight. Oh yeah. Obrigado. O coqueluche foi acontecendo tudo assim de repente e muito rápido, né?
Então, assim, os caras gravaram um compacto, do compacto já em pouco tempo já surgiu a proposta do LP. O LP, o Bitão já vinha com conhecimento ali, que vinha dos Folhas, né? Contato com o Mosh, o estúdio, um dos melhores estúdios da época aqui em São Paulo. O Coqueluche gravou o LP Rockabilly Bop no Mosh. E os caras ali estavam, você pega paradas de sucesso em várias revistas, inclusive eu tenho as 10 mais, tipo Coqueluche na frente do Paralamas, os caras arrebentando assim, em várias paradas assim os eleitores, né, colocavam as bandas, os caras saíam em álbum de figurinha, shows que não paravam mais de acontecer, então tinha show toda semana e no meio da semana, porque calhou de ser uma época que como é que eu falo, das grandes, não é casas de show, é discoteca, né, que o pessoal falava, esqueci agora o nome. Bom, mas várias casas, nos anos 80, várias bandas estavam acontecendo de rock nacional e assim, choviam propostas para o Coqueluche. Meu pai, na época, era gerente de uma empresa, viajava muito também. Então vocês imaginam, um cara de 33 anos, com 3 filhos para criar. Minha mãe, como se diz, era dona de casa, né? Então cuidava dos 3 filhos. O cara com uma responsabilidade gigantesca e com futuro incerto. Ou seja, vou largar tudo para viver do rock and roll e arriscar. Ainda mais no Brasil, um país que ninguém dá valor, né? Todas as coisas momentâneas, aconteceu e acabou, aconteceu e acabou. Vou viver do rock and roll ou vou viver com o meu salário ali no mês para poder dar um sustento ali para todo mundo? O Eduardo não queria levar isso profissionalmente. Para ele era um hobby, sempre foi. Era para agregar os amigos. E os caras estavam mais afim de partir para receber grana. De viajar mesmo, de tocar a banda pela frente. E para ele não servia. Não, sabe, não daria para deixar 3 crianças e a mulher e vambora. Eu acho que foi um dos motivos. E para ele, música, igual o Luiz, se você conhece o Luiz, é como jogar bola. É reunir os amigos, fazer uma festa e cada um tem sua vida. Não é um negócio, vamos ganhar dinheiro com isso. O Eduardo nunca ganhou, o Eduardo pagou, para falar a verdade. O Eduardo pagou para tocar. O Eduardo pagou para os amigos. Sabe, era mais uma festa. Era uma festa. Não era um negócio, era uma festa. Para o Eduardo é isso que a gente pode falar de rock and roll. Era uma festa. O negócio nunca foi disco, nunca foi. Ele sempre gravava fita para os amigos, ele gravava as bandas, depois dava para os amigos, ele imprimia as coisas, ele punha no correio, ele que pagava, sabe? Ele tinha um prazer em estar com os amigos, ele tinha um prazer de receber as pessoas, ele tinha um prazer, sabe, de agregar todo mundo. E não importava que estilo de música fosse. Podia ser rock and roll, podia ser o que fosse, blues. Ele gostava de música italiana também, sabia? Adorava. Quando eu o conheci, ele carregava a foto da Rita Pavone na carteira. Ele era fanático por música italiana. Foi uma das pessoas que mais agregou, foi uma das pessoas que mais divulgou, foi uma das pessoas que mais pesquisou, sabe? Foi que mais colecionou, que foi atrás, que comprava disco, mostrava para as pessoas. A influência dele era muito grande com o pessoal mais jovem que ia em casa, sabe? Ele dançar não, mas ele gostava de ver o pessoal dançar, o pessoal se vestir. E ele realmente, ele sempre foi o mestre de cerimônia. Ele recebia as pessoas, ele se vestia, ele se preparava para isso. Então, se teve alguém que juntou o pessoal, foi ele. Me sinto orgulhoso de ter feito parte de um movimento, né, de resgate, né, porque isso é história, é cultura, é cultura. Rockabilly, rock and roll, blues, jazz, bossa nova, é cultura.
música é a coisa maravilhosa. Além da música, a história que tem por trás de quem faz a música é que tem que ser lida e pesquisada. Então, se vai atrás dos grandes astros do rockabilly, vai ver que tem muita história, inclusive filmes, né? É isso. E essa paixão do Ed tão grande pela música rockabilly, que transformou no Coqueluche, que transformou num clube de rockabilly, e isso foi crescendo até o Rock and Roll Clube do Brasil, se tornou essa paixão que mais de 40 anos as pessoas ainda falam, relembram. Hoje eu canto no rockabilly, então esse revival do Coqueluche, né? E eu acredito que as pessoas que vivenciaram aquela época junto com o meu pai conseguiram assimilar essa paixão e contagiam as pessoas até hoje, resgatando a essência da nossa cena rockabilly no Brasil. Eu arranjei uma garota legal, da minha turma ela é a tal. Garota bela, bonita, enfim, não exagero, a menina é o fim. Vou com ela agora me encontrar, mas ela mora no 20º andar e eu tenho que pegar o elevador. 1, 2, 3 pra ver meu amor, 4, 5, 6, 7 animais. Se digo tarde ela não sai mais, o meu broto é de abafar, só que mora no 20º andar. O meu broto